quero dividir com vocês uma reflexão bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Hoje nós vamos refletir sobre o último cântico de Natal, o último cântico dos cânticos que nós refletimos ao longo dos últimos domingos, que estão no Evangelho de Lucas. E meus irmãos, o que é que nós devemos fazer para ter uma vida completamente feliz? O que é que nós precisamos fazer para ter uma vida plenamente feliz? Esses tempos atrás eu vi uma trend nas redes sociais. Como eu sou um influencer, né? Bem-vindos, irmãos. Bom dia, Deus abençoe. Eu vi uma trend nas redes sociais que falava sobre o que é que nós deveríamos para ter uma vida verdadeiramente feliz. O que é que nós poderíamos fazer para viver feliz? E aí eram algumas frases, né? Essa trend dizia: olha, leia um livro, faça uma viagem, escreva um poema, plante uma árvore, crie um filho e seja plenamente feliz. E de fato, meus irmãos, essas são coisas que podem nos dar felicidade na vida. Só que são coisas que não podem nos dar uma vida completamente feliz. Elas trazem alegria, elas trazem felicidade, mas não trazem a felicidade completa. Não podem consumar a felicidade na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família. Para que isso acontecesse de verdade, para que nós pudéssemos dizer: não, vamos fazer tudo isso para termos uma vida feliz, eu acrescentaria uma última coisa: tenha um encontro com Jesus. O encontro com Jesus, ele dá sentido a tudo que nós fazemos em nossas vidas. E o encontro com Jesus, ele supre tudo aquilo que nós deixamos de fazer na vida. O encontro com Jesus é a completude da alma do homem, é a completude da alma humana. E é sobre isso que esse último cântico, o cântico de Simeão, nos faz refletir sobre o que devemos esperar e como podemos ter a completude da felicidade em nossas vidas. Quando é que nós podemos dizer o que ele disse no seu cântico: Nunc dimittis, despede agora, ou podes despedir agora, podes despedir em paz o teu servo, Senhor. Simeão nos ensina que nós não precisamos esperar alguma coisa acontecer. Simeão nos ensina que nós já vivemos em Cristo a completude de todas as coisas e aguardamos a consumação de todas as coisas. Eu quero ler com vocês dos versículos 25 a 35 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25, diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste,
agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que prometeste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quero orar com vocês. Senhor, obrigado, porque até aqui cantamos, oramos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade e fomos edificados e fortalecidos. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que a tua palavra neste momento encontre o lugar assertivo e necessário no nosso coração. Que a tua palavra não volte vazia, que ela nos alimente, que ela nos encoraje, que ela nos corrija, que ela nos chame para mais perto de ti, e que juntos, Senhor, como um povo que anseia pelo Senhor, nós possamos ser alicerçados na beleza da graça de Jesus Cristo. Senhor, usa este tempo, usa esta palavra para falar aos nossos corações. É assim que eu oro e agradeço, porque eu confio nela e creio que ela faz isso junto de meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o cântico de Simeão, como eu disse, é o último dos 4 cânticos do Evangelho de Lucas. Lembrando que nós falamos no início dessa série que os cânticos de Natal, eles têm como objetivo expressar a maneira pela qual os compositores, que foram Maria, Zacarias, os anjos e agora Simeão, expressar a maneira como eles enxergavam a vida naqueles tempos. E não só isso, eles também queriam apontar o caminho para uma maneira, um modo de enxergar a vida, tanto naqueles tempos quanto nos tempos de hoje. E a proposta desses cânticos, como eu disse no domingo passado, eles fizeram música no maior evento da história. Quando Jesus nasceu, a música aconteceu. Então, a proposta era uma só: todos deveriam viver firmados em um único lugar, em uma única pessoa, com os olhos em uma única direção. Todos deveriam estar ancorados no Messias que havia sido prometido em todo o Antigo Testamento, o Cristo de Deus, o Salvador do seu povo. Todos deveriam estar com os olhos ancorados na pessoa bendita de Jesus Cristo, que estava vindo para salvar, de fato, resgatar pecadores como eu e como vocês, das trevas e da escuridão, que estava trazendo luz ao mundo. Essa era a proposta dos compositores destes cânticos. Maria engrandeceu ao Senhor por ter sido escolhida para dar a luz ao Salvador, Jesus Cristo. E aí então ela cantou Magnificat, que significa engrandecer. A minha alma engrandece ao Senhor. Maria engrandeceu a Deus porque de fato Deus havia dado a ela o privilégio de não só ter um encontro com o Salvador, mas também de dar a luz ao Salvador de todos aqueles que iam crer. Zacarias louvou a Deus porque Deus trouxe redenção ao povo, ao seu povo, por meio de Jesus. E Zacarias cantou Benedictus, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele visitou e Ele redimiu
o seu povo. E aí então, na semana passada, nós vimos que os anjos glorificaram a Deus num coro celestial, em uma só voz, em um coral celestial, porque o nascimento do Salvador estava trazendo paz na terra entre os homens a quem ele concedia o seu favor. E eles cantaram glória em excelsis Deus, que significa glória a Deus nas alturas. Esse foi o cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E hoje nós vemos o cântico de Simeão. Simeão exaltou a Deus porque Deus cumpriu sua promessa de enviar o Salvador para resgatar e consolar o seu povo com a salvação. E ele cantou Nunc dimittis, despede agora, ou podes despedir em paz o teu servo. Foi o que nós lemos, ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Então, olhando para este cântico em específico, eu gostaria de observar com vocês algumas lições para as nossas vidas hoje. O que é que o cântico de Simeão pode ensinar para mim e para vocês nesta manhã, nesta celebração de Natal, nesta celebração do nascimento do nosso Rei Salvador Jesus Cristo. E a primeira lição que nós podemos aprender com este cântico é o que de fato vale a pena esperar nesta vida. Nós esperamos por muitas coisas. O nosso coração anseia por muita coisa. O nosso coração deposita esperança em muitos lugares. Mas Simeão nos ensina o que de fato vale a pena esperar nesta vida. Nesse texto nós somos apresentados a um homem comum. Eu imagino que um homem como nós, que não tem a sua vida descrita em outros lugares na Escritura, ou em outros lugares na história, a vida de Simeão se resume nesse trecho do Evangelho de Lucas. O versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então a Bíblia nos apresenta Simeão como um homem justo, um homem reto diante dos homens, um homem que tinha uma vida exemplar diante dos homens, e que apesar da sua possível simplicidade, era um homem que tinha uma vida como modelo para os outros, era um homem justo. Mas a Bíblia nos apresenta também Simeão como um homem piedoso, um homem que não era somente justo diante dos homens, mas era justo e reto diante de Deus, que tinha a sua vida e os seus padrões dependentes e submissos à vontade de Deus, que o seu coração, a sua história, só fazia sentido se fosse condizente com as direções e com a vontade de Deus. E a Bíblia nos apresenta ele como um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. Nós sabemos que antes do Pentecostes, raramente o Espírito Santo habitava alguém desta forma. Mas este homem simples, este homem comum, é descrito como um homem que era habitado pelo Espírito Santo. Um homem que tinha a sua vida e a sua conduta guiados pelo Espírito Santo. Um homem que andava na direção e sob a influência do Espírito Santo. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Simeão vivia num tempo sombrio para o povo de Deus. Havia acontecido um pouco antes os 400 anos de silêncio de Deus, onde não houve profetas naquele período, onde Deus não falou diretamente mais com o seu povo. Eles estavam sob o domínio do Império Romano, eram extorquidos com os tributos
tributos que eles tinham que entregar a Roma, ao governo de Roma. A vida espiritual do povo estava uma bagunça naqueles tempos. Alguns não criam mais na ressurreição, outros pensavam que iam conseguir cumprir toda a lei de Moisés e seriam então aceitos por Deus, e outros esperavam que viria um Messias, um Salvador guerreiro, que viria na força do fio da espada e livraria o povo de Deus da opressão dos seus inimigos. Mas dentre estes homens, dentre esta bagunça, havia Simeão, um homem comum que temia a Deus e que não estava nem um pouco confuso, que não estava nem um pouco perdido, que não estava nem um pouco desesperançoso. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que diante deste cenário caótico, Simeão esperava a consolação de Israel. Simeão não estava sem esperança. Simeão não estava com a sua fé perdida. Simeão não estava disperso dos propósitos, das promessas e da vontade de Deus. Simeão não esperava que algum governante resolveria a situação de Israel. Ele não esperava que a religião, pela religião, sanaria todos os problemas da nação. Ele não esperava que uma mudança social pudesse fazer uma diferença muito grande para o povo de Israel. Simeão esperava pela coisa certa, ou melhor, pela pessoa certa. Simeão esperava por aquilo que de fato valia a pena esperar. Versículo 26 diz: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão recebeu de Deus uma revelação. O próprio Deus revelou a ele que o Messias viria e que ele não morreria sem ver o Messias. E ele se agarrou a essa promessa de Deus. Ele se agarrou na promessa do Messias. Ele se agarrou na promessa do Salvador de Deus, que viria e traria consolação para o seu povo, salvando todos aqueles que depositariam sua fé nele. E eu gostaria, meus irmãos, que você parasse um pouco nessa manhã e refletisse sobre o que você tem esperado nessa vida, ou em quem você tem esperado nessa vida, ou no que você tem esperado nessa vida. Como nós dizemos aqui, é Natal. Nós estamos celebrando o Natal. É tempo de espera. É tempo de refletirmos sobre o que temos esperado nesta vida e por quem, por o que temos, pelo que temos esperado nesta vida. Em nossos tempos, nós temos tantas promessas de redenção, tantas promessas de apaziguamento do caos que muitas vezes nós vivemos, tantas promessas de amenização do sofrimento, da luta, da dor, da opressão, que o que não nos falta é um lugar para repousarmos a nossa esperança. A pergunta que nós temos que fazer é se estes lugares, estas ofertas, são os lugares certos, são os lugares que de fato valem a pena esperar, são as coisas que valem a pena esperar, são as pessoas pelas quais valem a pena esperar. Se pararmos para pensar, meus irmãos, se formos honestos conosco mesmo, nós vamos perceber que não são coisas muito grandes que roubam a nossa esperança. São as coisas simples e comuns da vida que têm roubado a nossa esperança. E eu digo ainda mais, coisas boas que Deus nos deu para desfrutarmos com alegria e não para depositarmos a nossa confiança e a nossa esperança. Temos esperado que o caos da nossa vida e da nossa alma seja resolvido com o trabalho, por exemplo.
eu trabalho mais, eu me dedico mais, eu me esforço mais, eu faço mais, e aí então o Senhor resolverá a minha causa, porque Ele entende, Ele está vendo o quanto eu tenho trabalhado. Temos esperado que o caos da nossa vida e da nossa alma se resolva com uma estabilidade financeira. Senhor, eu estou endividado, eu não consigo suprir direito a minha casa, então provavelmente se eu tiver tranquilidade financeira, as coisas vão se resolver. Temos colocado a responsabilidade de sanar o caos da nossa vida e da nossa alma na qualidade da vida familiar. Se eu suprir bem a minha família, se eu proporcionar momentos melhores, provavelmente nós não teremos mais problemas em casa. E aí é um problema menos. Provavelmente nós teremos tudo o que precisamos, o ambiente que precisamos para viver uma vida tranquila, uma vida em paz. Tudo isso, irmão, como eu disse aqui, são dádivas de Deus. São coisas muito boas que Deus nos deu para desfrutarmos, mas são os lugares errados se tivermos tudo isso como fonte da nossa esperança. Porque tudo isso um dia passa. O trabalho uma hora acaba, ou nós nos acabamos e não conseguimos trabalhar mais. A tranquilidade familiar permanece quando é você e o seu filho, mas quando você tem quando é você e seu esposo, mas quando você tem um filho já muda o ambiente. E quando tem dois, o negócio vira do avesso. E se tiver 3, 4, meu irmão, a paz de Deus que excede todo o entendimento fica no coração. A tranquilidade da vida familiar um dia acaba também. A estabilidade financeira é muito boa, é uma dádiva também, mas ela tem prazo de validade, porque ainda que ela não acabe nesta vida, se a nossa vida acabar, acabou a estabilidade financeira. Porque de fato, o que vale a pena esperar nesta vida, ou por quem vale a pena esperar nesta vida, Simeão nos ensinou. Simeão apontou o caminho. Qual é a espera que vale a pena? É esperar em Jesus, é esperar por Jesus, é esperar a graça, o cuidado, o amor e depositar toda a nossa confiança na pessoa de Jesus. Porque esperar em Jesus, irmãos, é a resposta de um coração e de uma vida guiados pelo Espírito Santo. Uma vida e um coração que, assim como a de Simeão, são guiados pelo Espírito Santo, não podem esperar em outro lugar, não devem esperar em outra pessoa. É somente em Cristo, no Messias de Deus, no Salvador da humanidade, no Cristo prometido, somente em Jesus. Jesus dá sentido à nossa espera, irmãos, porque de fato Ele cumpre aquilo que nós precisamos que Ele cumpra. Jesus dá sentido à nossa espera, porque Ele supre aquilo que precisamos que alguém supra. Só Ele pode suprir. Jesus é o único que pode resolver todo o caos que nós vivemos nessa terra. E talvez, meus irmãos, o caos que você está vivendo hoje, só Jesus pode resolver esse caos. Jesus é a resposta de Deus para a humanidade. Deus não respondeu à humanidade com dinheiro. Deus não respondeu à carência da humanidade com a família. Deus não respondeu à carência da humanidade com trabalho. Deus respondeu enviando o seu Filho. Jesus é a resposta de Deus para nós. Por isso, nós devemos nos manter firmes na esperança em Jesus. Ele é a fonte,
Ele é o lugar, Ele é a pessoa pela qual vale a pena esperar. Em quem vale a pena esperar? Nós precisamos confiar e esperar por Jesus nesta vida, porque a maneira pela qual nós esperamos nesta vida revela o que é que nós compreendemos sobre o que está para além desta vida. Eu citei aqui no último domingo, e agora o Levi está aqui, e é verdade. Quando nós fomos visitar a Missão Juvepe, voltando no caminho, o pastor Cesário estava indo levar eu e ele e o Zé no aeroporto de madrugada, e falando do filho que ele havia perdido no sertão tal, e o sofrimento que ele ficou naquele tempo, e pedindo para Deus uma resposta, uma direção, um alívio para aquela dor. E o Senhor falou ao coração dele que o que de fato valeria a pena nesta terra seria o que ele faria para o reino, porque as coisas do reino de Deus não acabariam aqui. As coisas do reino de Deus perdurariam para a eternidade. Então, a maneira como nós esperamos nessa terra fala muito como é que nós enxergamos o que está para além desta vida, o que está para além deste momento, o que está para além dos nossos planos para 2025. Nós precisamos esperar por Jesus Cristo. Então tenha sua esperança em Jesus, meus irmãos. Deposite sua confiança em Jesus. Não vai ser o pastor, não vai ser uma igreja, não vai ser uma pessoa que você ama muito, ou um trabalho, ou uma posse. Só Jesus Cristo vai ser de fato valioso e compensativo no tempo de espera enquanto nós vivemos aqui. Siga firme, esperando nele e confiando nessa verdade. E esse texto, esse cântico de Simeão, ensina para nós uma segunda lição. Nós aprendemos com este cântico também sobre o que um verdadeiro encontro com Jesus nos faz enxergar. O texto diz o seguinte no versículo 27: movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão, mais uma vez, sensível ao Espírito Santo, atento à voz do Espírito Santo, andando nos passos e na direção do Espírito Santo, ele entende que Deus o dirige para ir ao templo. E assim ele faz. E ele chega lá exatamente no dia em que Maria e José, os pais de Jesus, o haviam levado ao templo para cumprir aquilo que a lei de Moisés ordenava que fosse cumprido naqueles períodos de dias iniciais da vida de um menino. Agora, na direção do Espírito, o encontro esperado havia acontecido. A promessa tão aguardada por Simeão estava sendo cumprida. E diante deste encontro, e com o cumprimento desta promessa, o cântico de Simeão mostra que ele enxergou duas coisas preciosas para nós. Primeiro, Simeão enxerga que Deus é soberano e cumpre exatamente o que ele diz. Os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Irmãos, Deus havia prometido a ele, e a Bíblia não diz quando isso aconteceu, que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus. E o tempo passou, eu não sei se foi um ano, uma semana, 10 anos, 20, 50, 30 anos. E o tempo passou,
Simeão aguardava a chegada do Messias, e o Messias então chegou. Por isso, agora Simeão fala: Senhor, aconteceu, podes me despedir em paz, despeça em paz o teu servo. E Simeão também enxergou que em Jesus a salvação de Deus não veio somente para Israel, mas veio para todos os povos. Os versículos 30, 31 e 32 dizem assim: pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O coração de Simeão estava cheio de esperança, porque o Salvador de Israel havia chegado. Mas ali, naquele momento, com o menino no braço, Simeão recebe de Deus, do Espírito, a compreensão de que este Salvador não era apenas o Salvador de Israel, era o Salvador de todos aqueles que haviam de crer em seu nome, espalhados por todos os povos, dentre todas as tribos, que falavam em todas as línguas e estavam em todas as nações, porque essa era a promessa que Deus havia feito a Abraão, quando Israel nasceu, o povo de Deus nasceu. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Todos os povos, em todos os lugares, todos eles receberão a revelação do Messias que virá para salvar o seu povo. E é isso que um verdadeiro encontro com Jesus nos faz enxergar, meus irmãos. Foi isso que Simeão enxergou quando o encontro com Jesus aconteceu. Então, ao termos um verdadeiro encontro com Jesus, nós não podemos deixar de enxergar o que Simeão enxergou. É o mínimo e é o essencial. Reconheça a soberania de Deus. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que todas as promessas de Deus na Escritura se cumpriram na pessoa de Jesus, e algumas delas, bem poucas, se cumprirão no retorno de Jesus. Lembre-se que a promessa inicial de Deus, em Gênesis 3,15, foi enviar um Salvador, um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. Seria sim ferido no calcanhar, mas seria vitorioso. Essa foi a primeira promessa que Deus fez. A promessa feita no Éden fez sentido a nós em Belém da Judéia, quando Jesus nasceu. Ele feriu de uma vez por todas a cabeça da serpente, quando essa promessa foi consumada no Calvário. Na cruz, Jesus cumpriu a primeira e maior promessa da história da humanidade. Haveria salvação em meio ao caos. Um Salvador viria e venceria a serpente. E isso de fato aconteceu, porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Nós recebemos a promessa cumprida. Então reconheça a soberania de Deus. Tudo que Deus diz, Ele faz. E tudo que Deus diz está escrito na sua palavra. Todas as promessas de Deus estão contidas na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus quer que eu e você saibamos, aonde podemos descansar o nosso coração, nós temos na palavra de Deus. Mas enxergue também, meu irmão, que por causa do nascimento de Jesus, Deus trouxe salvação a mim e a vocês e a todos os povos da terra. A luz veio ao mundo, irmãos.
por meio de Cristo. Um povo que andava em trevas, como Isaías disse, viu uma grande luz. Jesus veio ao mundo quando o meu e o seu coração estavam perdidos, condenados nas mais densas trevas. Deus enviou seu Filho. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Nós fomos iluminados pela luz de Cristo. Nós tivemos o coração iluminado, a mente iluminada, recebemos vida abundante, porque Jesus habitou entre nós. E uma vez que nós fomos iluminados pela luz de Cristo, só nos resta fazer uma coisa: proclamar esta luz a todos os povos, anunciar entre as nações a glória de Deus que veio a nós por meio de Jesus Cristo, anunciar que há salvação aos indígenas, aos ciganos, aos sertanejos, aos andradenses, ao mexicano, ao africano, ao americano, ao angolano. Todos os povos receberam salvação, porque a luz de Cristo habitou entre nós. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem do povo de Deus, esta é a única glória que a igreja tem. Jesus veio para salvar homens e mulheres, pecadores como nós, não só em Andradas, mas também em Ibimirim, em Vargem Grande do Sul, em São Paulo, em Americana, em Limeira, em todos os lugares do nosso Brasil e em todos os cantos da terra. Louvado seja o nosso Deus. Nós cantaremos um cântico novo, como Apocalipse capítulo 5 diz. Nós cantaremos em uma só voz, e neste coral haverá gente de toda tribo, língua, povo e nação, celebrando a glória do Rei e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de enxergar e não podemos viver acomodados, porque o Senhor nos salvou, nos amou primeiro. Louvado seja Deus por isso. Mas há pessoas que começam em Jerusalém, na nossa vizinhança, na nossa casa, que se estendem por toda Samaria e Judéia, ao redor da nossa cidade, e que vão até os confins da terra, Ibimirim e fora do nosso Brasil, Guiné-Bissau e todos os lugares que precisam ouvir que o Senhor enviou o seu Filho para salvar pecadores como nós. Existem ainda corações que estão vivendo nos tempos de Isaías, um povo que andava em trevas. Existem lugares que não conhecem o Senhor. Existem pessoas que nunca ouviram que Jesus nasceu, que é Natal, que nós celebramos o nascimento de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade. Nós somos o povo da mensagem. Nós anunciamos esta mensagem. Você consegue enxergar, meu irmão e minha irmã? Você consegue compreender a soberania de Deus na tua vida, em enviar o seu Filho Jesus Cristo para te salvar e te entregar a responsabilidade de proclamar esta mensagem a todos os povos? É isso que a mensagem do Natal nos ensina. Jesus nasceu e nos salvou. Agora nós vamos correndo para todos aqueles que estão à nossa volta, anunciar que há salvação para eles também. Nós precisamos proclamar. Reflita sobre isso, irmãos. O Natal foi consumado. O nascimento aconteceu. Ele já veio, cumpriu a promessa, garantiu salvação a nós e a todos os povos. E nós precisamos anunciar essa boa notícia. Existem muitas pessoas que não conhecem e vivem sem esperança, porque não sabem que há uma notícia melhor e maior por causa de Jesus. E por fim, irmãos, a última lição que nós aprendemos nesse cântico de Simeão é quais são as consequências da nossa resposta a um encontro com Jesus.
O texto diz o seguinte, dos versos 33 a 35. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, mais uma vez, Simeão, atento, andando na sensibilidade e na direção do Espírito, falou sobre quais seriam as consequências das respostas a um encontro com Jesus. Quais seriam as consequências da revelação de Jesus a todos os povos? Primeiro, ele diz que a consequência seria a queda de uns e o soerguimento, a elevação de outros. Isso estava nas mãos de Jesus. A revelação do Messias, o Natal que foi consumado, agora traria consigo queda de alguns e soerguimento de outros. De fato, irmãos, Jesus veio e, como eu disse aqui, trouxe em sua pessoa a mensagem de salvação. Os que rejeitariam esta mensagem seriam levados à queda, sofreriam com a condenação de Deus, permaneceriam nas trevas. Já os que viriam a crer seriam elevados pelo próprio Deus, receberiam salvação, vida eterna e paz sem fim, desfrutariam da bondade e da graça de Deus, sendo salvos pela graça por meio da fé. Jesus, o nascimento de Jesus, trouxe consigo a responsabilidade de condenação e salvação. A segunda consequência da resposta à revelação de Jesus seria um sinal de contradição. O nascimento de Jesus foi um momento badalado na história daqueles dias, né? Então muitos se encontrariam com Jesus naqueles tempos. Contudo, muitos não só negariam a Jesus, mas também fariam guerra contra ele. Porque Jesus nasceu, muitos o negaram. Porque Jesus nasceu, muitos fizeram guerra contra ele, guerra contra Deus. E o terceiro sinal a terceira consequência da resposta da revelação do Messias é que Jesus de fato revelaria os corações que haveriam de crer e os corações que não haveriam de crer. Jesus ia revelar por meio das ações, por meio das atitudes, quem crê e quem não crê. Os que faziam parte do povo de Deus e os que não faziam parte do povo de Deus. Então, meus irmãos, diante das consequências de um encontro com Jesus, qual é a sua posição? Qual será a sua resposta? Porque aqui o texto fica em aberto. As pessoas iam responder. As pessoas tomariam partido, posições diante da revelação do Messias, do Salvador da humanidade. Qual é a sua posição diante da boa nova de que Jesus nasceu, viveu e morreu entre nós, morreu em favor de nós para pagar os nossos pecados? Qual é a sua resposta? A mensagem do Evangelho, sem dúvida alguma, é a boa notícia de salvação. Contudo, irmãos, para aqueles que rejeitam,
que se opõe ao Evangelho de Cristo é queda e vergonha, é condenação e tristeza. Paulo diz isso. Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão rejeitando a mensagem, para aqueles que não querem caminhar com o Deus da salvação por meio de seu Filho Jesus. Mas, por outro lado, para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. E o próprio Paulo diz na carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, ninguém pode salvar a si mesmo. A salvação vem do Senhor. Por isso, se respondermos com fé e confiança ao nosso encontro com Jesus, seremos elevados pela graça da salvação. Receberemos glória eterna e paz sem fim. E eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, que talvez ainda não respondeu a isso. Responda hoje com fé e confiança em Jesus. Responda hoje com fé na graça, na boa notícia de salvação. Jesus morreu para nos salvar. Responda com fé. Essa é a esperança que temos na mensagem de Natal. Jesus nasceu porque nós não podemos salvar a nós mesmos. É por isso que Jesus nasceu. Quando nós estávamos nas trevas, sem esperança, um menino nasceu em Belém. Quando o povo andava tateando o caminho, um menino nasceu. Maria louvou, Isabel adorou, Zacarias cantou, os anjos clamaram, Simeão exaltou ao Senhor, todos confirmando: o Natal está consumado. A mensagem fez sentido, a história, as promessas estão cumpridas. Há esperança para nós, irmãos. Jesus nasceu, Deus enviou salvação para o seu povo. Por isso, responda hoje com fé. Responda depositando sua fé em Jesus Cristo. Ele nasceu e viveu entre nós. Ele sofreu a humilhação que eu e você merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Ele foi abandonado na cruz para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus pela graça, por amor. Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida eterna com Deus. Nós não precisamos esperar para responder. E logicamente, nós não conseguimos responder com fé salvadora. Mas pela graça e pelo Espírito que está no meio de nós, nós podemos responder com fé nessa mensagem. Então responda a essa mensagem com fé. Então, irmãos, o que é que nós precisamos fazer para ter uma vida completamente feliz? Nós precisamos urgentemente, não é ler um livro, não é fazer um poema, não é fazer uma viagem, não é criar um filho. Nós precisamos urgentemente ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos conhecê-lo mais. Nós precisamos andar com Ele, andar em seus passos. Nós precisamos amar a sua vinda. Nós não esperamos um Natal que virá. Nós esperamos o Natal que já veio. Nós não esperamos o Natal que será consumado. Nós esperamos o Natal que se consumou e que consumou todas as coisas e que voltará ao mundo e nos buscará para garantir esta mensagem de Natal. Então olhe para Jesus nesse Natal, meu irmão, minha irmã, celebre sua vida, celebre sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, siga firme em frente, ame a Jesus,
dedique toda a sua vida a Jesus. E sem dúvida alguma, nós teremos um feliz Natal. Se tivermos uma grande ceia ou uma pequena, se tivermos bons presentes ou nenhum presente, porque o maior e melhor de todos os presentes já se faz presente no meio de nós. Nós temos o Redentor, nós temos o Salvador. Feliz Natal, irmãos. O Rei nasceu, o Rei habitou entre nós. O nosso Natal já está consumado. Hoje nós celebraremos juntos aqui o Natal que está entre nós. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero orar com vocês.